Bom dia, igreja querida. Hoje é o dia 5 de maio de 2020 e eu estou trazendo para vocês a leitura do capítulo 18 do livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos de Jesus. O pastor Bebeto contou para nós ontem, no capítulo 17, o desenrolar-se da história da segunda viagem missionária de Paulo, em que ele visitou Filipos, onde foi duramente perseguido. Daí ele foi a Tessalônica, onde foi duramente perseguido. Ele foi para a cidade de Bereia, onde também sofreu perseguições, e finalmente o exportaram para Atenas. Atenas era a capital cultural do mundo romano. Atenas era uma cidade muito pomposa, muito cheia de sofisticação, onde abundavam as pessoas de alta cultura. De Atenas, que já foi contada a história pelo pastor Bebeto, de Atenas Paulo irá para Corinto. Então, quero contar duas coisinhas sobre a cidade de Corinto, que é onde ele vai passar um período relativamente longo. Corinto ficava perto de Atenas, ao sul, numa posição geográfica muito favorável para o comércio. Era uma estreita faixa de terra, um istmo, que separava de um lado o mar Jônico, a ocidente, e do mar Egeu, que ficava do lado oriental. Então ali chegavam navios, aportavam, saíam o tempo todo. E a cidade tinha então uma população muito flutuante. Marinheiros vinham em busca de lucros, de aventuras, e existia na cidade de Corinto um acrópole, uma colina, sobre ela um templo à deusa Afrodite. Afrodite, afrodisíaco, você tem uma ideia do que é que se passava ali. Nesta localização existiam então um culto a essa deusa da sexualidade, e existiam ali a serviço dos marinheiros, descendo durante a noite para fazer o seu trabalho, 1000 prostitutas sacerdotais. E isso dá para nós uma ideia de como Corinto era uma cidade perdida na promiscuidade, e é aí agora que o apóstolo Paulo vai apresentar o evangelho da salvação de Jesus para todo aquele que crê. Leio então para os irmãos o capítulo 18. Então Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali ele se tornou conhecido de um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Eles tinham sido expulsos da Itália por causa da ordem de Cláudio César, o imperador, de expulsar todos os judeus de Roma. Paulo morou e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas, tal como ele. Cada sábado, Paulo estava na sinagoga, procurando convencer tanto judeus como gregos. E depois que Silas e Timóteo chegaram de Macedônia, Paulo gastava todo o tempo dele pregando e dando testemunho aos judeus de que Jesus é o Messias. Visualizem isso: Silas e Timóteo haviam ficado nas cidades do norte, Tessalônica e Bereia e assim por diante, e agora eles vêm e se juntam a ele. E Paulo, que começou trabalhando apenas durante o sábado na obra do Senhor, ele se vê livre, tendo seus auxiliares, para se dedicar todo o tempo para pregar e dar testemunho da palavra do Senhor, de que Jesus é o Messias. Mas quando os judeus foram contra ele e blasfemaram, atirando insultos contra Jesus, Paulo sacudiu o pó da roupa e disse: a culpa de vocês seja sobre a sua própria cabeça. Eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos estrangeiros. Depois disto, ele ficou com um homem chamado Tício Justo, que adorava a Deus e morava vizinho à sinagoga. Crispo, que era o líder da sinagoga dos judeus,
e toda a família dele creram no Senhor e foram batizados, como foram muitos outros em Corinto. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão e disse: Não tenha medo, Paulo, fale, não desista, pois eu estou com você e ninguém pode lhe fazer nenhum mal. Muita gente aqui nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando as verdades de Deus. Esta é a segunda estadia de Paulo, a segunda mais longa estadia numa cidade. A primeira, onde ele permaneceu mais tempo, foi em Éfeso, onde ele ficou praticamente 3 anos. E Corinto vem em segundo lugar, onde permaneceu durante 1 ano e meio inteiros pregando a palavra de Deus. Mas quando Galho tornou-se governador da Acaia, que é o nome que se dá à parte sul da Grécia, os judeus se levantaram numa ação coletiva contra Paulo e o levaram diante do governador para ser processado. Acusaram Paulo de convencer os homens e adorar a Deus de maneiras contrárias à lei romana. Mas logo que Paulo começou a fazer sua defesa, Galho voltou-se para os acusadores dele e disse: Olhem aqui, judeus, se isto fosse um caso envolvendo algum crime, eu seria obrigado a escutar vocês. Mas já que é simplesmente um punhado de questões sobre sentido e palavras, sobre personagens e sobre as tolices dessas suas leis judaicas, cuidem vocês mesmos disto. E eu não estou interessado e não quero tratar disto. E os expulsou da sala do tribunal. Então a multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou do lado de fora do tribunal, como que para chamar a atenção das autoridades, não é? Porém, Galho não se importou com nada. E Paulo permaneceu na cidade muitos dias depois disso. Então, se despediu dos cristãos e navegou para a costa da Síria, levando Priscila e Áquila com ele. Em Cencreia, Paulo mandou rapar a cabeça, de acordo com os costumes judaicos, porque havia feito um voto ao Senhor. Ao chegar ao porto de Éfeso, ele nos deixou a bordo do navio, enquanto ia à sinagoga para uma palestra com os judeus. Eles pediram que permanecesse por uns poucos dias, porém ele achava que não podia perder tempo e disse: Eu preciso de qualquer maneira estar em Jerusalém para o feriado, que era da Páscoa. E ele disse, porém, ele prometeu voltar a Éfeso depois, se Deus permitisse, e com isto, diz Lucas, o escritor, velejamos novamente. A escala seguinte foi o porto de Cesareia, de onde ele visitou a igreja de Jerusalém e então voltou navegando para Antioquia. Bem, como todos sabemos, Antioquia era a cidade ali no norte das terras da Palestina, já em território da Síria, onde existia aquela igreja forte, missionária, que havia enviado Paulo para essas 2 viagens missionárias. Agora terminou a segunda viagem missionária, e interessante como é tão sutil a menção do início da terceira viagem missionária. Isso se encontra então no versículo 23 desse mesmo capítulo. Vejam como a palavra diz. Depois de gastar algum tempo ali, em Antioquia, ele, Paulo, partiu para a Turquia outra vez, ou Ásia Menor, passando pela Galácia e pela Frígia, em visita a todos os crentes, animando e ajudando todos a crescer no Senhor. Ou seja, essa é a terceira viagem missionária de Paulo, em que ele inicia um trabalho de ânimo, de fortalecimento para os irmãos daquelas igrejas que ele já havia fundado. E aconteceu chegar a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo, um admirável pregador e mestre da Bíblia. Paulo não está em Éfeso, lembrem disso, está mais ao sul, e Lucas conta esse evento que ocorreu. Veio de Alexandria esse irmão
chamado Apolo, um admirável pregador e mestre da palavra de Deus. Ele era bem instruído no caminho do Senhor, falava com entusiasmo e ensinava de modo correto a respeito de Jesus, mas só conhecia a respeito do batismo de João. Quando Priscila e Áquila, aquele casal querido com os quais Paulo viveu um tempo, trabalhou na confecção de tendas, quando eles ouviram Apolo pregar na sinagoga, o convidaram a ir à sua casa. Então explicaram com mais detalhes para Apolo o que havia acontecido a respeito de Jesus. Apolo estava querendo ir para a Grécia e os crentes animaram aquele jovem para isto. Escreveram aos outros crentes de lá, dizendo que o recebessem. Quando ele chegou à Grécia, foi grandemente usado por Deus para fortalecer a igreja, porque rejeitava com coragem em discussão pública todos os argumentos dos judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o verdadeiro Messias. Amanhã nós vamos continuar com o pastor Rick Vasques, que vai estar lendo para nós Atos capítulo 19, dando então sequência aos eventos relativos à vida do apóstolo Paulo. Eu desejo que o Senhor abençoe a todos vocês com a paz de Jesus e mantenham no seu coração a meditação da palavra de Deus, porque ela dá sabedoria, ela dá fé ao coração dos crentes amados do Senhor Jesus.